Podcast número 9, Jake Janeiro. É um podcast sobre sedução, relacionamentos alternativos, e no episódio dessa semana vamos falar, finalmente, como gerar atração. Esse show está disponível no Spotify, no iTunes, no YouTube e na minha página pessoal, ovelhanegra.libsyn.com. Me sigam no Instagram e se inscrevam no meu canal do YouTube para não perder nenhum episódio. Meu Instagram é TheOnlyJakeJaneiro, o único Jake Janeiro em inglês. No YouTube, Jake Janeiro. E caso você tenha alguma pergunta, pode sempre mandar para o meu e-mail, theonlyjakejaneiro@gmail.com. Antes de entrarmos no nosso tópico, que aliás foi a sugestão de um ouvinte, e realmente esse é um assunto essencial. E é uma sugestão que eu fico feliz de receber, porque é de alguém que está querendo colocar em prática. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de conversar com vocês que estão me seguindo sobre como as coisas estão funcionando por aqui. Primeiro, um update no produto Jogo do Texto. Eu estou fazendo ele já está com 12 páginas. Eu estou terminando a parte teórica agora. Depois eu vou adicionar 3 exemplos. Vocês vão ver prints das minhas conversas com algumas garotas do começo, ou seja, desde o número, até o encontro. Que é exatamente a parte da interação que esse produto cobre, certo? 3 exemplos. Eu acho que vai ficar um produto bem legal. Deve ficar com o quê? Com umas 20, 25 páginas, alguma coisa por aí. E eu pretendo terminar ele essa semana. E aí eu vou ter que criar um site de onde vocês possam baixá-lo e disponibilizar isso até o dia 25. Esse é meu plano. E como vocês talvez já saibam, dia 26 eu vou viajar. Viajar com meu amigo marinheiro da Finlândia e o meu amigo escocês. Nós vamos para o sul do país, para Florianópolis. E eu não estarei gravando podcasts que eu vou publicar enquanto eu estiver viajando. Minha viagem só termina dia 6 de janeiro. Mas vão continuar aparecendo podcasts, que vão ser no próprio dia 25 e no dia 1, se eu não me engano. Isso, dia 1 de janeiro, dia 25 de dezembro. E os podcasts que vão aparecer, eu vou deixar pré-gravados, eu vou gravar essa semana. O primeiro deles vai ser mais um de perguntas e respostas, porque chegaram até aqui bastante perguntas, e eu não quero deixar eles esperando por muito tempo. Então, o podcast de Natal vai ser de perguntas e respostas. E o podcast de 1º de janeiro vai ser um outro tópico também, sugerido por um ouvinte, que eu também achei bem legal, que é como começar. Então, beleza, Jake, ouvi seus podcasts, gostei. Nunca fiz nada de sedução, eu quero começar. Por onde eu começo? Então vai ser pra essa pessoa. Se esse é você, esse podcast é pra ti. Segunda-feira. Segunda-feira não. 1º de janeiro. E aí, dia 8 de janeiro, eu volto a gravar um novo podcast pra postar. Então, se você mandar mensagem e não responder nesse podcast, algo do tipo, você já sabe porque eles foram pré-gravados. Já conversei com os meus amigos sobre gravar um podcast com eles como convidados. O tópico provavelmente vai ser a diferença entre garotas brasileiras e outras garotas. Alguma coisa assim. Ou sedução no Brasil e fora. Provavelmente vai ser esse o tópico. Veremos. Portanto, como os podcasts serão pré-gravados, qualquer comunicação em tempo real que eu venha a ter com vocês vai ser através do Instagram. Então não se esqueçam de me seguir lá. Muito bem. Chega de enrolação, vamos ao tópico. Atração. Como gerar atração? Bom, a ideia por trás do conceito de atração é baseado na ideia de que as mulheres se sentem atraídas por homens melhores do que elas. Elas querem estar com homens mais altos do que elas, mais fortes do que elas, mais espertos do que elas, mais carismáticos do que elas, enfim.
melhores do que elas em todos os aspectos. Elas querem estar com homens que têm um valor sexual de mercado maior que o delas. É isso que gera atração. Por isso que fama funciona, beleza, essas coisas são indicadores do quê? De um valor sexual mais elevado. Não é? E por que o jogo funciona? Como eu expliquei aqui no começo, se eu não me engano, no podcast 2 do Macho Alpha, ao contrário do valor da mulher, valor de mercado, tá? Não valor como ser humano. Valor sexual de mercado da mulher, que é basicamente baseado em beleza física e idade, o do homem tem muitos outros fatores que pesam até mais do que isso. E o principal indicador do valor sexual de mercado de um homem é o seu comportamento. Portanto, manipulando o seu comportamento, você manipula a percepção dela do seu valor de mercado e consegue gerar atração. Percepção é realidade, certo? Ok, o que a maioria dos caras faz quando ele aborda uma menina, particularmente uma menina bonita? Imagina que você tá andando por aí e você vê uma garota bonita. E aí você entra numa conversa com ela. O que você vai tentar fazer? Você fala, nossa, que menina bonita, que linda. Você fica um pouco impressionado e você quer que ela goste de você. O que você faz? Você tenta criar conforto. Tenta diminuir a distância entre vocês dois. Tenta achar comunalidades. Você gosta de sertanejo? Eu também gosto de sertanejo. Você respira oxigênio? Eu também respiro oxigênio. Você tem 2 braços? Eu também tenho 2 braços. A sua prima foi pra Cancún? Ah, eu tenho um amigo que tem um primo que também foi pra Cancún. Você vai se esforçar pra achar comunalidades. Você vai concordar com as coisas que ela fala. Ela vai falar, eu sou professora de yoga. Aí você fala, nossa, que legal. Entendeu? Você vai concordar com tudo que ela fala, você vai achar tudo que ela fala o máximo, você vai tentar achar comunalidades, você vai tentar construir conforto e aproximar os dois. O que isso subcomunica? Qual que é a metanarrativa aqui? Você percebe o valor sexual de mercado dela como estando acima do seu. Por isso você quer compensar isso sendo legal e você quer fechar a distância entre vocês dois. Isso você está fazendo é o oposto de gerar atração. Quando a gente cria conforto, geralmente a gente destrói a atração, e quando a gente cria atração, a gente destrói conforto. São pouquíssimas coisas que criam os dois. Por exemplo, sexo. Uma história muito bem contada também pode em alguns casos ter o mesmo objetivo. Mas enfim. Geralmente, quando um aumenta, o outro diminui. Atração, ao contrário de conforto, é fricção. Que é uma frase antiga da comunidade de sedução. Atração é fricção. É uma boa frase. Ela te deixa entender que não dá pra gerar atração sem sacudir o barco um pouquinho. Você vai mostrar pra ela que você não tá tão preocupado com o que ela pensa de você ou com o resultado dessa interação. O que subcomunica o quê? Que você está acostumado com mulheres do nível de beleza dela, que você já teve outras, que você não se importa particularmente com que dê esse resultado. O que subcomunica o quê? Que você tem um valor sexual de mercado maior que o dela. Que gera atração. Entende? Homens que têm um valor de mercado mais elevado do que ela têm coisas mais importantes e pessoas mais importantes para fazer. Eles não estão sempre disponíveis. E eles não se importam com o que ela pensa deles. É uma frase que eu tenho orgulho de dizer que é de minha autoria, que eu acho que é a melhor para definir atração, sinceramente. A atração é criar distância. É o oposto de conforto. Se o conforto ela vem falar, eu sou professora de yoga, o criar conforto é falar, que máximo, e gerar atração seria o oposto.
Por exemplo, em vez de falar que máximo que você faz yoga, você poderia perguntar: yoga não é basicamente um alongamento glorificado? Isso é algo que geraria atração. Isso sacode o barco. Percebe? Você está acusando ela de ter como profissão apenas uma professora de um alongamento glorificado. Claro que você deve dizer isso com um sorrisinho maroto no seu rosto, né? A atração é sobre ser divertido. O processo de atração deve ser divertido. Não engraçado, não é pra ser um palhaço e ficar contando piada, mas é pra ser divertido, provocante, desafiante. Para gerar atrito, né? Eletricidade. Yoga não é um alongamento glorificado? Isso, por exemplo, seria um caso de gerar atração, nesse exemplo aí. Isso é criar distância. Né? Você basicamente está agindo como alguém que tem um valor de mercado sexual, de mercado maior do que o dela, e você está aumentando a distância entre vocês dois. Tipo, você dá aula de alongamento, e aí você sabe que funcionou quando ela fecha essa distância. Você fala, não, yoga é super importante e tal, pra saúde, sei lá o quê. Pra que serve yoga? E aí ela qualifica ela mesma pra você. Ela tenta te impressionar. É aí que você sabe que a atração funcionou. Você está desafiando ela. Você está acusando ela. Percebe a diferença? Grande, grande, grande diferença. A gerar atração é sobre demonstrar ter um valor de mercado superior. Jamais falando, eu tenho um emprego, eu ganho tanto, eu tenho um carro tal, eu moro em tal lugar, eu já saí com tantas mulheres, eu isso, eu aquilo. Nunca se gabando. Porque um discurso lógico não serve para gerar atração nas mulheres. Não é isso que funciona, evidentemente. Senão, não existiria uma comunidade da sedução e os nerds ganhariam, na verdade. Então esquece tentar convencê-la com lógica. É tudo sobre subcomunicação e sobre emoção. Ela deve sentir que o seu valor é maior, ela deve sentir porque essa é a mensagem que ela recebe pela subcomunicação, pela metanarrativa. Muito bem. Quais são as ferramentas para gerar atração no seu arsenal? Acho que as 4 principais ferramentas. E se algum dia você for anotar alguma coisa no meu podcast, essa é uma boa coisa para você anotar. As 4 ferramentas são acusar, desafiar, provocar e desqualificar. E elas se misturam e se confundem às vezes, ok? Porque todas fazem coisas muito parecidas. Elas estão criando distância, gerando atrito. Acusar. Acusar é essa, por exemplo. Você acusou ela de ter uma profissão inútil. Ou então quando você para ela na rua e você fala, nossa, o que eu reparei em você é que você estava andando de uma forma tão calma. Parecia que você tinha acabado de meditar ou fumar um baseado. Você está acusando ela de ser uma drogada, você está acusando ela de fumar maconha, de estar alterada. Ou quando você fala pra ela no encontro, por exemplo, só para. Ela pergunta o quê? E você fala, para de tirar a minha roupa com seus olhos. Eu não sou só um pedaço de carne, sabia? Você está acusando ela de estar demonstrando um extremo interesse sexual em você ali naquele momento. Você está acusando ela de dar em cima de você está acusando ela de ter uma profissão inútil, você está acusando ela de ser uma drogada. Percebe? São coisas que, claro, elas funcionam porque é uma vibe divertida, você tá meio que sorrindo, aquele sorrisinho maroto, ela percebe que você tá brincando, mas você tá acusando ela de várias coisas. E é isso que funciona. Às vezes não necessariamente é uma acusação, mas é simplesmente desafiar a menina. Por exemplo, ela fala,
Ah, eu adoro sertanejo. E você? Aí você responde, eu odeio sertanejo. Entendeu? Discorda. Não, nós não temos essa comunalidade, né? Não. Queria distância. Discorda de alguma coisa. Ah, eu acho isso. Ah, é? Eu não acho. Discorda. Discorde dela. Isso gera atração, porque os caras que estão preocupados em impressionar ela não discordam, geralmente. Então, também é uma ferramenta de atração poderosa. Acusar, desafiar. Talvez um último pode ser provocar. Que talvez seja o que mais se misture com acusar. Provocação seria algo do tipo: eu adorei o quão alta você é, como uma girafa. Ela não sabe exatamente se você está elogiando ou se você está criticando, se é bom, se é ruim. É uma provocação. E talvez o mais divertido de todos seja a desqualificação. Quando você acusa, você está meio que desqualificando a garota. Tipo, ela não é boa o suficiente para você. Ou tem alguma coisa de errado com ela. Ou então você está acusando ela de querer você demais. Agora, quando você desqualifica a si mesmo ou um relacionamento entre vocês dois. Por exemplo, o clássico, nunca vai dar certo entre nós. Ou então, eu seria um péssimo namorado pra você. Eu só penso em beber, em mulheres, em viajar. Sou muito insensível, seria um péssimo namorado. Ou então, nada vai acontecer hoje à noite. Eu estou menstruado. Essa é boa também. Você está desqualificando alguma coisa entre vocês dois. Isso funciona também, gera atração. Desqualificação também tende a gerar mais investimento. É bem legal. Você pode brincar e misturar essas ferramentas para um máximo efeito. E elas podem ser usadas em todas as fases da sedução. Tem momentos para usá-las na abordagem, no jogo do texto, no encontro, quando ela estiver de volta no seu apartamento, ou no motel, ou no carro. Existem momentos e formas de usar elas de forma mais ou menos adequada. Mas a atração é bastante simples na teoria. Agora, na prática, é muito mais complexo. E é o que demora mais tempo para os caras aprenderem. O primeiro grande problema, o primeiro grande obstáculo dos caras é o medo e a ansiedade. O medo da rejeição, a ansiedade de abordar. Essa é a primeira montanha. Uma vez que você supera isso, o seu grande problema vai ser gerar atração. Que se você pensar numa situação de day game, vai ser dos primeiros 2 a 5 minutos da interação. Que vai ser, vamos estar focados em gerar atração. É isso que demora muito para os caras desenvolverem, sair daquele modo automático de cara bonzinho, de criar conforto, de conversa de cabeleireiro e aprender a usar os flertes da forma certa, na hora certa. Isso exige prática e calibração, que você só aprende mesmo fazendo. Demora uns 6 meses para você ficar bom nisso daí. Demora um tempo mesmo para você ficar afiado no flerte. Uma competência muito verbal. Além de tudo isso, que é muito importante, eu adoro, é super divertido pensar nessas coisas, também tem todo o aspecto não verbal, o aspecto físico, né, que é a maior parte da nossa comunicação. Tem a sua postura corporal, você está se curvando em direção a ela ou para longe dela, né? Como é que tá a sua voz? Um sinal gigante de que tudo vai dar errado e a atração não vai ser gerada. E que o estudante acha que o valor dela é maior que o dele. E tá deixando isso óbvio. É quando a voz dele sobe no final. Oi, eu vi você e eu te achei muito bonita e eu queria falar um oi. Como você falaria com uma criança?
ou alguém porque você não quer parecer ameaçador, você não quer ofender, você não quer incomodar, você quer parecer o mais inofensivo possível. Hã? E essa deferência é o oposto de gerar atração, né? De estar disposto a sacudir o barco. Então a voz subindo é péssima, péssima, péssima. Que mais? Falar muito rápido. Quem fala muito rápido é quem tem medo de ser interrompido. E simplesmente não é sexy falar muito rápido. Você deve estar falando mais devagar do que eu estou falando agora com você. Se você tá tendo problema em fazer atração, tenta diminuir a velocidade da sua fala em 50%. Acho que foi alguns dos atores do James Bond que falou, ou foi o John Wayne, sei lá, que falou fale alto, fale grave, fale devagar e fale pouco. Não, era fale grave, fale devagar e fale pouco. Isso mesmo. E aprova esse conselho. Então mantenha sua voz num nível grave. Não deixe ela subir, fala mais alto assim, como você não quiser assim incomodar ninguém. Deixa ela grave. Ela pode até descer no final. Eu exagerei um pouquinho aqui. Mas a sua voz pode até descer. Assim, ó. Repara a diferença enorme que faz. Ok? Eu vou fazer as mesmas perguntas com a minha voz subindo. E depois descendo. Quantos anos você tem? O que você faz? Agora pensa com a voz descendo. Quantos anos você tem? Você faz o quê? Eu tô usando as perguntas quase como martelos, assim. Perguntas que são chatas de cabeleireiro podem até virar perguntas de qualificação, quando usadas com o tom certo. Os olhos, olhar diretamente nos olhos, não ficar com vergonha, não olhar para longe, tudo isso são indicadores de valor. E de novo, fácil na teoria, né? Vai fazer, se você tiver, sei que está acostumado a fazer isso. É uma coisa que exige prática, por isso que eu falei 6 meses por aí. Até você ter tudo isso em ordem. Aliás, como você sabe quando está funcionando? Porque ela vai fazer todas as coisas que eu digo para você não fazer. Ela vai se inclinar para frente. A voz dela vai subir no final. Ela vai se qualificar para você e tentar te impressionar. Quando isso acontece, você sabe que deu certo. Ela fica mais molinha, os olhos dela ficam brilhando. Todos esses aspectos que eu falei, ela cruza as pernas, ajeita a bolsa, dá a impressão de que ela vai ficar tempo lá. Você já está investindo tempo. É como você sabe que a atração dá certo. E aí tá na hora de partir para a próxima parte do modelo. Eu quase esqueci de falar sobre contar histórias. Essa é uma forma que você pode se gabar sem se gabar. Contar o valor que você tem sem parecer que é de propósito, que você está se exibindo. Você pode fazer uma pergunta de qualificação. Por exemplo, você gosta de viajar, você é aventureira, e ela provavelmente vai te fazer a mesma pergunta de volta. E aí, você pode falar, sim. E aí você emenda, eu fui pra tal lugar, fiz tal coisa, inventa uma história louca, que você fez um mochilão por algum lugar, enfim. E você pode colocar demonstrações de valor nessa história. Estilo Mystery Method. Você pode colocar a história de você protegendo alguém. Por exemplo, eu tenho uma história minha, não vão roubar, uma história real, que eu fui escalar uma cachoeira. Eu tava virado, fui direto da balada, achei que era só uma trilha, era uma puta cachoeira enorme. E quando eu desci lá embaixo, eu achei um cachorro morrendo de frio lá, quase. Tinha desistido da vida. Aí eu arranjei uma corda, amarrei o cachorro nas minhas costas e escalei 2 horas de volta. Essa é uma história... uma boa história de valor. É um dos gatilhos de atração encontrados pelo Mystery
chamado protetor dos amados, protetor daqueles amados, né? Protector of loved ones. Você pode falar alguma coisa sobre esportes radicais, que aí seria outro gatilho, que é Successful Risk Taker, o tomador de riscos bem-sucedido. Um outro gatilho também é líder dos homens. Então, por exemplo, essa história que eu contei do cachorro. Eu contei dessa forma para explicitar apenas o protetor dos amados. Mas na verdade a história é que, como eu arranjei a corda, eu tive que convencer outras pessoas a me ajudar. E eu já posso melhorar essa história. Em vez de um gatilho de atração, que seria protetor dos amados, tem também líder dos homens, né? Convencer pessoas, liderar pessoas para proteger alguém que se ama, né? Algo que se ama. São 2 gatilhos de atração aí. E você pode, inclusive, dependendo de como você descrever a escalada, porque tinha chovido naquele dia, estava tudo muito lamaçado, era alto, você pode incluir mais um gatilho aí também, que é o tomador de riscos bem-sucedido. Percebe como você pode construir uma história que vai ativando todos os gatilhos de atração? Aliás, a gente não falou de mais um gatilho que talvez seja, na minha opinião, é o mais importante, o mais efetivo, que é a pré-seleção. Pré-seleção é um assunto incrível. As mulheres se sentem mais atraídas por homens que têm outras mulheres atraídas por eles. É diferente dos homens. Se eu acho que uma menina é um 7 e você fala que você acha que ela é um 8 ou um 5, não muda a minha percepção dela. Agora, quando uma mulher acha que um cara é um 5 e ela ouve 3 outras mulheres falando que ele é um 8 ou um 9, a percepção dela sobre ele muda. Já teve pesquisas sobre isso. A percepção de valor que a mulher tem de um homem é extremamente influenciada pela percepção que outras mulheres têm dele. Um dos motivos pelos quais fama funciona. Esse é o famoso efeito. Ela te vê com mulheres bonitas, ela vê mulheres bonitas interessadas em você, ela fica interessada em você também. É a pré-seleção. E você também pode incluir isso nas suas histórias. Mas tome cuidado para nunca parecer que você está se gabando, só está contando uma história. Mas se você fizer direito, as garotas vão assumir que você come geral. Elas vão falar coisas do tipo, você deve ter trazido um monte de garotas aqui. Ou, nossa, você precisa lavar seu carro, você deve ter transado com umas 300 garotas aqui. Esse tipo de coisa, né? Que são histórias, é um jeito de se comportar que ativa o gatilho da pré-seleção. Ela tem essa impressão, pela forma como você se comporta e às vezes até pela sua história, de que você já saiu com várias mulheres, de que você é pré-selecionado. Ou até mesmo você já saiu com uma amiga dela, por exemplo. Pré-seleção. Por isso que é curioso, quando você trai uma mulher, ela pode ficar brava, é possível que ela te deixe e tudo mais, tem vários dramas. Mas ela não te deixa porque ela tá menos atraída por você. A atração não é o problema aí. Ela, na verdade, fica mais atraída por você. Porque agora você é pré-selecionado, mais pré-selecionado. Também tem estudos sobre isso, que quando uma mulher é atraída, ela se sente mais atraída pelo cara. Famoso charme do bad boy, né? Nesse caso é pré-seleção. Bom, estamos chegando próximo dos 30 minutos aqui. Então, por hoje ficaremos por aqui. E eu vejo vocês semana que vem. Continuem com tesão. Falou!